foi um relato de alguém que tem uma vasta experiência na Previdência e que, ao longo da sua trajetória, tentou exercer um papel no sentido de coibir fraudes, evitar problemas, enfim, tentar fazer a sua parte da melhor maneira possível. Eu quero só lembrar aos senhores que nós estamos vivendo um processo aqui evidente de narrativas. Uma narrativa que é reiterada aqui é que este problema começa no governo do presidente Bolsonaro. Me permitam relembrar aos senhores uma espécie de linha do tempo. Desconto associativo começa em 1994, quando houve uma ACT celebrada entre o INSS e a CONTAG. Quando nós chegamos em janeiro de 2019, mais de 80% dos valores que eram descontados eram apenas para esta entidade, só essa, CONTAG. Ao longo do tempo, até 2025, isso foi sendo diluído, não em valores absolutos, mas de forma proporcional, de tal forma que ao final a CONTAG tem 18% ou 20% desse total, mantendo aí 1,5 milhão, 1.400.000 associados. Então houve uma invasão de associações. Está sendo dito aqui que o fato de assinar a CT é um crime, na contramão, inclusive, do depoimento do ministro Lupe, que aqui esteve, eu acho que no início dessa semana. E é evidente que não é, porque se fosse o governo do presidente Lula, cometeu crimes de forma reiterada 17 vezes. Tem 17 ACTs assinados em 2023 e 2024. Eu não tenho os dados de 25. Mas eu não estou aqui sendo leviano para fazer essa acusação, só uma constatação da incoerência. Segundo, após a apresentação da medida provisória, é bom lembrar que em 30 anos, eu vou deixar isso bem claro, porque as pessoas parecem que teimam em não querer ouvir. Em 30 anos de desconto associativo, nenhum governo propôs revalidação de cadastro, nenhum. E aí, pegue-se todos ao longo de 30 anos. Quem propôs foi o governo do presidente Bolsonaro. E quem votou contra, trabalhou contra, discursou contra e apresentou emendas contrárias foram, coincidentemente, deputados e senadores do Partido dos Trabalhadores. Deputado Paulo Paim, deputado Bongaço, deputado Zé Neto, deputado Paulo Rocha, deputado Patrus Ananias, deputado Jean Paul Prats. Não estou fazendo um juízo de valor, eu estou constatando um fato. A supressão. Então quando se diz aqui com veemência, acabou a validação, foi a porta aberta para a corrupção. Bom, gente, então alguém deu causa a isso e trabalhou arduamente para que isso ocorresse. Em fevereiro de 2020, acontece um decreto que é o 10.410. E eu quero lembrar a vocês, e as instruções normativas subsequentes, inclusive aqui o ministro fala, que é a 128. Todas elas mantêm a revalidação, apenas colocam o prazo para 24. E a norma infralegal obriga a autarquia. A lei obriga a sociedade. Então, não foi suprimida a revalidação, ela foi ignorada pelo governo do Partido dos Trabalhadores, que deveria ter feito a revalidação em 2024. Aliás, essa norma só é posta por terra mais adiante com a 168, feita pelo governo, aí sim, do atual presidente da República, que retira a questão da revalidação e também de questões subsequentes. É bom lembrar que em 2020, esse mesmo decreto determina que todos os novos benefícios nascessem bloqueados. Bloqueados. Além da questão da revalidação. 2020. O que é que acontece? Eu queria o primeiro gráfico para os senhores terem uma noção aqui em termos de causa e consequência. Vocês estão vendo esse gráfico aí? Eu não sei se dá para anotar bem, mas em 2019, no primeiro mês, janeiro de 2019, tinham 2.778.000 beneficiários que praticavam descontos associativos nas associações. Eu vou pular etapas. Em dezembro de 22, quando passou para o próximo governo, tinha 2.706.000. Houve uma queda ao longo de 4 anos de 70.000 associados.
E não foi por acaso, senhores. Foi porque os mecanismos foram colocados. Porque pela primeira vez em 30 anos, lembrem-se, este governo do presidente Bolsonaro descredenciou 4 entidades em 2019 e 5 em 2020. Quando tinha naquela oportunidade 40 mil reclamações em 2019 e 50 mil em 2020. Mas o governo atual, com 1,5 milhão de reclamações, não descredenciou ninguém e achou que não estava acontecendo nada. Passe o próximo gráfico, por favor. Eu quero que os senhores vejam aí, e aí eu peço a atenção inclusive do senhor relator, 2 questões. A primeira, o que é que está sendo discutido aqui? Eu peço a atenção do relator em especial. Que houve, ao longo do período, uma série de desbloqueios em bloco. Mas não são em blocos. É acima de 50 mil pessoas, de acordo com o recorte da CGU. Eu vou ler especificamente o que está no relatório da CGU e é uma confusão aqui. Parará, ao selecionar as situações em que houve ao menos 50 mil inclusões de descontos em benefícios por uma mesma entidade de uma única competência, equivalente a 2.500 filiações com autorizações realizadas por dia, considerando um mês de 20 dias. Aqui, então não é lote. São 50 mil por mês. Esse é o corte feito pela CGU. Depois eu vou passar aqui para a mão do relator, porque todo mundo está confundindo que é lote. E vejam que em 2017 tinham três entidades, a Contag, a Centrap e a ANAPS, que haviam conseguido esse feito. Em 2018, aumentou. Em 2019 apenas uma, mas não foi desconto por lote. Foi uma entidade que teve mais de 59 mil no único mês. Em 2020 também. Em 2020, aí começa o problema daqueles que queriam fraudar o INSS com o decreto 10.410. E aí me permitam voltar à nossa linha do tempo. Em fevereiro, passa a medida com a nomeação de cargos em comissão do INSS, ou seja, pela primeira vez o ministro da Previdência retira a autonomia da autarquia e traz para ele essa responsabilidade, indicando de telefonista a diretor de benefício, diretamente. E todos os contratos acima de R$1 milhão. E essa portaria só foi revogada pelo atual ministro Volney. Em março, a Contag pede desbloqueio em lote para mais de 30 mil beneficiários. É negado com base no decreto 10.410. Quem negou com base no decreto foi o governo já do presidente Lula, porque o decreto valia em 23. Em agosto, a remoção do envio dos termos de adesão e autorização de desconto em novos ACTs. O que foi isso? Olha a fraude aqui, senhor relator. Olha onde é que está aqui o roubo. O senhor André Fidelis começou a promover as ACTs com a seguinte situação. Antes, digitalizar em cópia digital legível e encaminhar ao INSS. Está aqui. Como é que foram as novas ACTs no governo do Lula? Digitalizar em cópia digital legível. Cortou-se encaminhar ao INSS, passou-se direto para o Dataprev. Por uma iniciativa do André Fidelis. Está aqui, ó. Passar a mão de Vossa Excelência. Em setembro, Lupe indica Vigílio para ser o procurador-chefe do INSS, com parecer contrário da PGF, que foi superado pelo ministro Jorge Messias. Em outubro, mês subsequente, ele autoriza o desbloqueio em lote pela Contag, que foi negado em março de 2023. Aí o que já tinha sido pelo André Fidelis foi complementado por alguém que houve uma luta ferrenha para se colocar lá, que foi o Vigílio. Em dezembro, nós passamos a ter 1,5 bilhão de descontos. Foi o dobro de 2022, quando a média do governo Bolsonaro era apenas de 8% aumento ano a ano. Então, senhores, eu fiz essas observações porque toda sessão vem a mesma narrativa. Está cansativo, está repetitivo. Nós quebramos o sigilo bancário hoje das associações, dos senhores presidentes de associações, das empresas prestadoras de serviços. Vamos aguardar a quebra. Porque vamos seguir o dinheiro, vamos ver quem de fato foi beneficiado. A gente está tratando aqui da forma como se deu o processo. Se alguém deu causa a essa situação. É evidente que houve um afrouxamento de regulamentos, de controles. Está aqui, é a linha do tempo, está tudo consignado. Não se pode esconder fatos e evidências. Então nós esperamos, senhor relator, senhor presidente, senhores membros desse colegiado, que nós possamos, ao final deste processo, dar uma satisfação à sociedade brasileira e encontrar os verdadeiros autores e beneficiários desse crime hediondo perpetrado contra velhinhos da Previdência. Então vocês viram aí a fala do senador Rogério Marinho, mostrando
que o único presidente da República em 30 anos que colocou freios e contrapesos, regulação no INSS para evitar essa fraude que já vem acontecendo desde 1994, foi Jair Messias Bolsonaro. Aí você entende o porquê das condenações de Bolsonaro ali, os réus, né? Os generais, oficiais generais. Eu nunca vi na minha vida, desde que eu nasci, generais 4 estrelas, almirantes, comandantes da Marinha, deputados federais, ex-presidentes da República, sendo condenados pelo STF, pelo Poder Judiciário. É esse extremismo, com quase 30 anos de prisão. Coisa que nenhum assassino, ninguém da Lava Jato, do Mensalão, do Petrolão, que saquearam a Petrobras na casa dos bilhões e bilhões, podendo até chegar a trilhões, que eu acredito, tiveram a mesma pena e hoje em dia ninguém está preso, nem em casa. Estão em Miami, na Flórida, né? Estão curtindo e gozando a vida, enquanto que um ex-presidente está passando por esse ridículo, por causa dessa perseguição política e partidária. Então ele mostra claramente, bem calmo, inteligente, que o senador poderia ser até um pré-candidato ao presidente da República no momento futuro, seria uma boa opção, um homem honesto, que está do lado da verdade, está mostrando com fatos, né, com provas, da linha do tempo, com gráficos, de que o PT, esse governo, e todos os governos, né, que vieram antes, nesses 30 anos, eles não estavam nem aí para a fraude do INSS, fazendo vista grossa. O governo do Bolsonaro é que fez alguma coisa, que fez o certo, a coisa certa, para evitar essas fraudes. Aí se levantaram aqueles legalistas, né, da democracia, que foram todos ali do PT, que ele demonstrou, senadores e deputados federais, os nomes estão ali, para barrar, para fazer, suspender a ação do presidente Bolsonaro, na sua gestão, para continuarem fraudando os velhinhos, né? E os números mostram que de 2023, 2024, é que 1000% de fraude, né, de números avantajados que aconteceu nesse desgoverno. Então a culpa não é de Bolsonaro. Bolsonaro foi o único presidente da República que fez alguma coisa pelo povo brasileiro na questão da Previdência Social, do INSS, e nenhum outro fez nada. Então a gente vê que a culpa é do PT, a culpa são daqueles que estão fazendo vista grossa para esse rombo, porque devem participar dessa fraude, que dizem que senadores, deputados recebiam mesadas, ou até recebem ainda. Então vamos continuar assistindo. Essa CPMI está tendo resultados. Eu achava que ia acabar tudo em pizza, mas o Rogério Marinho, entre outros deputados, são sérios, graças a Deus, estão fazendo o seu trabalho com muita veemência. E isso só mostra que o PT é uma organização criminosa, né? Os da direita estão com a razão. Então vamos assistir as cenas dos próximos capítulos. E o Careca, o Stefanuto, parece que já foram presos, né? Somente agora. Já deveria ter sido. Então isso mostra que todos esses da esquerda, dessas gestões passadas, têm culpa no cartório. Alexandre da Medicine News, nos ajude a chegarmos a 20 mil inscritos. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, para um amigo até mesmo inimigo. Para aqueles que ainda acham que o Bolsonaro tem alguma coisa a ver com o INSS, dessa fraude, claro que não. Quem tem é o governo atual. Todos eles têm culpa no cartório. Os gráficos, os documentos mostram a verdade, né? Não adianta esse negócio de narrativas, ficar narrativa, acusando as pessoas o dia inteiro na imprensa brasileira, usando a porta-voz Rede Globo para falar mentira.
Então Roberto Marinho desmascara essa hipocrisia dos da esquerda. Até as próximas notícias e se inscreva no nosso canal.